Emanuel Sousa, o João Santos estava a falar sobre a melhor forma de desarmar os infratores. Qual a sua opinião sobre essa questão? Bem, em relação a essa questão, numa perspectiva comparatística, uma das coisas que me ocorre, portanto, é que eu entendo que falta-nos conjugar, digamos, melhor a força com a persuasão. Não é? Quer dizer, nenhum Estado, nenhum país é perfeito, não é? Mas eu lembro-me, há tempo estava a ver uma entrevista de um delegado brasileiro que ele dizia, por exemplo, comparando o Brasil com os Estados Unidos, e ele dizia, não, o problema dos Estados Unidos é que a lei é forte, não é? Então nós temos, as polícias normalmente agem com base na lei e não é necessário muitas vezes mostrar a força ou alguma brutalidade. E ele dizia, por exemplo, no Brasil, como a lei é comparativamente mais fraca do que os Estados Unidos, às vezes a polícia age à margem da lei, não é? E nós, quer dizer, tivemos um caso há alguns anos em que um comandante da polícia em Cabo Verde também criticava isto, não é? Portanto, isto tem a ver com o quê? Com alguma crise da autoridade, não é? Da situação que falou, de facto, nós vemos uma situação em que um agente parece que não teme a autoridade, não é? Não teme. Isso mesmo. Não é? Porquê que as pessoas podem não temer ou qual é a causa disto? Por vezes, se calhar, a lei é fraca. E na altura, um oficial da polícia, não é, chamou a atenção para esse aspecto e penso que até teve ali algum conflito interno, não é? Por ter chamado nisso. Mas aquilo que há... Sim, a lei é amiga das armas. O que é que ele queria dizer é que a lei é fraca, não é? É relativamente fraca. E do meu ponto de vista, aquilo que nos falta é isto, quer dizer, em algumas situações precisamos reforçar e ter leis fortes, mas ter leis fortes por si só não basta. Agora, temos de conjugar leis fortes que são respeitadas sobretudo pelos criminosos, não é? E conjugar isso com um quadro de oportunidades para as pessoas, para aqueles que querem, digamos, ou aqueles que não querem entrar, que às vezes por influência ou falta de oportunidade acabam por entrar, e também criar oportunidades para aqueles que estão e que querem sair, possam sair. De facto, terem outra oportunidade. Recentemente eu tive conhecimento de que foi desenvolvido um programa, não é? Da recuperação e reabilitação e, no fundo, dar oportunidades aos jovens, chamado Amia de Paz e Boa, não é? Que é um programa que tem como objetivo, de facto, partir da comunidade, não é? Criar espaços de oportunidade para aqueles que não querem entrar, mas que são potenciais, não é? E aqueles que já estão no mundo do crime, mas que querem sair. E o nosso problema é que o Estado, se calhar, tem dado ainda pouca atenção a esse aspecto, não é? Tem dado pouca atenção a esse aspecto, porque isso, de facto, é um jogo. Nós temos de conjugar a força, a repressão, que é necessário. Nós não podemos ter pessoas porque o delinquente é inteligente, ele pensa, quer dizer, isto tem esta consequência, não é? Mas ao mesmo tempo, não é, dar oportunidades, e eu creio que com esta política criminal poderemos até ter melhores resultados a nível, por exemplo, daquilo que se passa com as nossas cadeias, quer dizer, se calhar há muita gente que hoje está a cumprir pena que, se tivesse oportunidades do tipo, poderia não estar. Se me permite. Seja breve, porque estamos na reta final. Não, é só para dizer que é determinante isso que o Dr. Emanuel Sousa chama a atenção. Quer dizer, é o problema do conflito entre a força e a persuasão. Se quiser, eu traduziria as coisas por outras palavras, mas vai dar na mesma. Das autoridades, devemos ter respeito e não medo. E o problema é que muita da atividade, da nossa atividade policial, do próprio Estado, do próprio governo, mais concretamente, que realiza políticas, falas no sentido de criar um certo temor, um certo medo. Isto não resolve. As políticas sociais de que o Dr. Emanuel Sousa falava devem ter como fundamento essencial tentar o máximo fazer com que o maior número possível de jovens opte por uma vida normal, de acordo com as normas e regras e valores vigentes, do que pelo mundo do crime. E isso faz-se com políticas sistémicas, sistematizadas, com estratégias,
como disse a jornalista Heloísa, não é? Que levam tempo, não podem ser coisas que têm uma espetacularidade, muitas vezes até jornalística, não é? Mas que deixam um problema essencial por resolver. Não é? Estamos na reta final, meus senhores. Gostaria que fossem breves nas vossas alocuções. Há capacidades em termos de meios técnicos e humanos para fazer a fiscalização, o controlo das fronteiras e, de uma forma geral, para que a legislação possa ser implementada de forma eficaz e com resultados? Emanuel. Bem, em termos de capacidades, nós sabemos que somos um país com limitações em termos de recursos, mas essas capacidades podem ser conseguidas através de parcerias. Nós temos grandes parceiros internacionais, não é? A União Europeia e os Estados Unidos. Porquê? Porque nós também estamos localizados numa zona bastante sensível, não é? E nós sabemos que só pelos meios, recursos que nós temos, portanto, não é possível fazer essa fiscalização, não é? Nós temos conseguido fazer importantes apreensões aqui, que envolvem aqui na nossa... dentro das nossas fronteiras, mas sobretudo com o apoio desses parceiros, não é? União Europeia, Estados Unidos. E nesta luta, neste combate à criminalidade, portanto, é essencial este apoio em termos para conseguirmos os resultados desejados. Portanto, sem esses apoios, resultados dessas parcerias, não será possível. Está de acordo? Eu diria, estou de acordo plenamente, quer dizer, a nossa fronteira é altamente porosa, não é? Pelas nossas fronteiras passam tudo, salvaguardando, digamos, as duas maiores fronteiras da ilha de Santiago, na cidade da Praia, no Mindelo, nas alfândegas, que estou a referir. Para além disso, quer dizer, é um passa-tudo, não é? E é graças à cooperação internacional que nós temos podido atacar antecipadamente alguns fenómenos. Porque, no fundo, o que a Heloísa está a perguntar é o seguinte: como é que nós podemos garantir a segurança do país? Esse é que é o problema essencial, é o problema de fundo. E a segurança é um valor importante e determinante para o nosso desenvolvimento. E tem que ser mais do que esse simples enunciado, esse simples blá blá, entre aspas. Então, mas estar seguro vai muito para além dessas ações que pontualmente são tomadas. Não é? Porque a segurança não é um estado do ser. A segurança é fazer e é acontecer. É um acontecer-fazer. Acontece, faz, desacontece. E é um mundo fluido. É um chão absolutamente fluido. Os delinquentes estão cada dia mais a criar, a inventar formas de ludibriar as autoridades. De maneira que temos que ter, para já, temos bons quadros, sem dúvida. Mas é preciso deixar os quadros trabalhar. Libertá-los um pouco mais da política partidária, não é? Deles serem, digamos, instrumentos de uma realização política de um governo qualquer. Porque a segurança, eu gosto de utilizar essa expressão, a segurança é um interesse permanente. Não é um interesse permanente, independentemente do partido que estiver no governo, a segurança continua a ser um valor fundamental para a subsistência da nossa sociedade. Portanto, não se pode ver na segurança outra coisa senão esta dimensão, este valor essencial para o desenvolvimento do nosso país.